Bom dia. Bom dia. Bom dia. No final do culto, não se esqueçam de cumprimentar o Renato. Acabou de sair aí, mas parece que está de aniversário hoje. Não é? Pois é, o Renato está de aniversário hoje. Ele não falou nada, né? Tá bom. Parece que temos vários irmãos que podem estar viajando hoje. Estou sentindo a falta de vários deles. A Laiane está em Tubiara. Ah, sim, a Laiane está viajando, né? O Murilo, a Regina. A Regina está viajando. Também estão viajando. Está todo mundo viajando. Está viajando também. Vamos ler um texto que está no Evangelho de João. Na realidade, dois textos. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. E depois vamos ler também João, capítulo 14, versículos 16 e 17. João 16, 7 e 8 diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. E vamos ler em seguida o texto que está em João 14 também, versículo 16 e 17, que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu creio que não faz muito tempo atrás eu compartilhei sobre o propósito da vinda de Cristo. O propósito da vinda do Espírito Santo. Eu creio que compartilhei isso com vocês. Então vamos tomar essa reflexão desta manhã como uma extensão daquilo que já foi em algum momento compartilhado. Mas também tomando a liberdade de lembrar algumas das coisas que já mencionamos a respeito disso. E da importância, o importante que é. Muitas vezes não se fala muito, não se prega muito sobre a pessoa do Espírito Santo. É interessante. Uma das coisas que o texto menciona aqui em João 16 é que ele veio para convencer o mundo. Para convencer. Logicamente, estamos falando de... é a maneira, é o procedimento, é o tratamento que Deus dá a todo ser humano. É através da convicção, para que essa relação, essa conexão possa existir baseada na fé. E para que seja baseado na fé, a pessoa precisa ter plena compreensão daquela convicção que está recebendo. É importante a gente entender isso. Não existe um fatalismo na intervenção de Deus na vida do ser humano. Isso fala bastante da paciência, do amor, da longanimidade de Deus em nos convencer, sendo que Ele teria o poder de nos fazer ver, de nos fazer entender, poderíamos dizer, pela força.
Mas a regra estabelecida por ele é convencer. E aqui está falando do mundo, está falando dos inimigos de Deus, está falando das pessoas que não têm a Cristo na vida. Ele diz: vem para convencer o mundo de pecado. Convencer o mundo de pecado. E quando falamos disso, não estamos falando somente dos pecados que as pessoas praticam no cotidiano. Estamos falando inclusive daquele pecado que eu creio, pessoalmente creio que é imperdoável. Podemos mencionar pelo menos 3, mas vou mencionar um só. É a incredulidade. Cristo pagou um preço na cruz para solucionar todo o problema do pecado. Mas tem um pecado que não tem perdão de Deus. É a incredulidade, entre outros. Tem mais, mas não vou mencionar agora. A incredulidade. E Jesus está falando aqui no próprio texto, se você segue lendo o capítulo 16, do versículo 7, 8, 9, 10, você vai ver. Porque o mundo não creu em mim. Jesus está falando, o mundo não creu em mim. O grande pecado do ser humano é não crer em Cristo. É rejeitar a pessoa de Cristo. A pessoa que não crê em Cristo, que rejeita a pessoa de Cristo, não tem solução para a vida dessa pessoa. Ela não tem como escapar da condenação eterna. Jesus está remarcando essa expressão aqui, se você segue lendo o texto. A incredulidade. A mesma incredulidade com a qual o povo de Israel experimentou juízo de Deus no deserto. É por essa razão, queridos, que ainda que o sistema chamado cristianismo moderno proíbe falar do pecado, nós não deixaremos de falar do pecado. Sabe por que não deixaremos de falar do pecado? Porque o Espírito Santo veio para falar do pecado com a humanidade. E nós não vamos poder deixar de falar daquilo que o Espírito Santo veio falar a este mundo. Do pecado, da justiça. Nós que já experimentamos o poder da morte e a ressurreição de Cristo, sabemos que através da morte e a ressurreição, Cristo satisfez plenamente as demandas da justiça de Deus por causa da corrupção, do pecado, da degradação humana. Deus, na sua justiça, teve que castigar. O homem pecou e alguém vai ter que pagar o preço. E você sabe que quem pagou o preço? Cristo satisfez a justiça de Deus. Fez tudo de maneira consumada, completa. E subiu ao céu, sentado à destra do Pai. Ou seja, Cristo partiu desse mundo, está sentado à destra do Pai. Porque a justiça foi feita. E quando falamos da justiça, queridos, estamos falando exatamente do propósito da vinda de Cristo também a este mundo. É por isso que nós nunca deixaremos de falar da cruz. É por isso que nós nunca deixaremos de falar do poder da ressurreição de Cristo. Nunca deixaremos de falar daquilo que aconteceu lá no Calvário. Jamais. Ainda que você e eu sabemos que nos tempos modernos parece que essas coisas estão proibidas. Falar de pecado está proibido, falar da cruz hoje parece um problema sério para muitos. Mas o Espírito Santo veio para convencer justamente disso. É por isso que você e eu não podemos deixar de falar. E ele veio para convencer o mundo do juízo. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade que qualquer ser humano de qualquer época possa escapar do julgamento de Deus. E quem faz esse julgamento é o próprio Cristo. É por isso que nós não podemos deixar de falar do juízo de Deus, o juízo eterno. O juízo que já aconteceu na morte de Cristo na cruz, de um juízo final que virá ainda. Não podemos deixar de falar disso, porque o Espírito Santo veio para falar disso. Ainda que também está proibido falar disso.
Mas se você conhece o mesmo evangelho que eu, você entenderá por que nós seremos rebeldes sempre. E seguiríamos falando. Seguiríamos levantando contra a corrente, seguiríamos correndo em contra do sistema, em contra de tudo aquilo que se opõe à verdade, aquilo do que Deus há determinado na sua eternidade. Nós não deixaremos de ser e fazer aquilo. E é interessante que essa expressão, queridos, que João utiliza, que logicamente Jesus falou, que o Espírito virá, e agora referindo-se aos discípulos, aos seguidores de Cristo, Ele estará para sempre com vós, para sempre com vós, e Ele vai seguir falando para vocês aquilo que eu poderia estar falando com vocês se eu estivesse aqui na terra, ou seja, Ele falará por mim, aos discípulos, habitará com vós e estará em vós para sempre. Ou seja, amados, não pode existir uma pessoa que se considera filho de Deus hoje, que se considera convertido na fé cristã, que se considera salvo hoje, que ele não saiba, não por convencimento humano, mas que saiba por intervenção milagrosa de Deus na sua vida, de que o Espírito Santo habita nele. Não pode existir um só filho de Deus que não saiba que o Espírito Santo mora nele. Porque o próprio Espírito, se está na pessoa, ele vai mostrar as evidências da sua presença na vida da pessoa. E o que eu gostaria de focar nesta manhã, é justamente em algumas destas características ou evidências, se querem chamar assim. São muitas, poderíamos mencionar muitas, mas eu gostaria de focar algumas poucas características que são prova de que o Espírito Santo está em você, que o Espírito Santo está em mim. Coisas práticas, coisas fáceis de entender. Uma das coisas interessantes que vamos ler, se vamos buscar mais textos bíblicos, não como por exemplo em Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz que o Espírito Santo nos selou. Ou seja, se o Espírito de Deus está em você, você está marcado. Você tem um selo dentro de você que é impossível que o mundo espiritual não reconheça. É impossível que um demônio olhe para você e não veja o selo de Cristo em você. É impossível. Se é que você tem esse selo. E esse selo é uma marca tão clara que se os demônios veem, pode ter certeza que Cristo vê com plena claridade, porque foi Ele mesmo que deixou esse selo dentro de você. Está selado. E o selo, naqueles tempos apostólicos, tempos de Cristo, era uma marca de propriedade, o selo que pertence a alguém. Todo mundo tinha um selo diferente. Os mercadores tinham selos diferentes. Compravam suas coisas e deixavam a marca deles, o selo deles naquilo, e todo mundo sabia que aquilo a quem pertencia. E Cristo usa esta linguagem justamente para se referir ao Espírito Santo, o Espírito dele dentro de nós. E esse selo é único, ele é irreproduzível, ele não tem como ser imitado. A presença do Espírito que estará para sempre. Para sempre. Queridos, lembre-se disso. Para sempre. Em vós. Esse Espírito Santo, ele nos sela. O Espírito Santo nos guia.
Ele está dentro de nós para nos guiar. Ou muitas vezes usamos essa expressão muito antiga, né? Muito popular. Ou pelo menos ouvíamos essa expressão. Eu não uso, por acaso eu não uso essa expressão. Eu tenho a Cristo no meu coração. Eu levo a Cristo no meu coração. Quando eu escuto esse tipo de frase, sabe que a primeira coisa que vem na minha mente? Afinal, quem leva quem? Eu levo a Cristo ou Ele me leva? Ou será que trabalhamos por turno? A palavra de Deus nos diz claramente que o Espírito Santo também está dentro de nós para nos guiar. Para nos guiar a toda a verdade. E Ele segue nos convencendo da vontade de Cristo. Ele segue nos convencendo da vontade de Deus na nossa peregrinação, no nosso cotidiano. Fomos chamados a ser guiados por Ele. Isso, queridos, desde o momento que nós nos convertemos, isso começa a ser uma lição na nossa vida, na qual todos devemos aprender, todos devemos amadurecer, todos devemos crescer nisso. Uma das coisas que mais me surpreende hoje é a dificuldade de encontrar um cristão hoje que diga que Deus o está dirigindo, que Deus o está guiando nessa ou nessa situação. O que eu vejo são muitos cristãos andando, dando cabeçada de um lado para outro, fazendo o melhor que pode. Ou simplesmente reagindo às circunstâncias da vida e os conflitos e as decisões que precisam ser tomadas. E parece que existe uma inconsciência da presença do Espírito Santo na vida, que, entre outras coisas, está em nós para nos guiar a toda a verdade. Em Romanos 8,14 diz: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Por que é tão difícil hoje encontrar como algo normal, dentro dos parâmetros de Deus, que um cristão se sinta guiado pelo Espírito de Deus? O que é que está acontecendo? Tantos passos importantes que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Com quem você vai casar? Se você vai mudar de cidade? Se você vai comprar um carro? Se você vai fazer não sei que coisa? Simplesmente existe as pessoas simplesmente movendo como autômatas. Simplesmente porque crê que aquilo é bom ou porque aquilo é ruim. Mas dificilmente hoje vamos encontrar filhos de Deus que digam: porque o Senhor me mostrou que esse é o caminho. E por que isso acontece, queridos? Parece que perdemos de vista esta realidade. Estamos falando de uma realidade que não pode ser negada. Se você e eu somos filhos de Deus, não tem como nos escapar, ou simplesmente ignorar, ou simplesmente desconhecer essa realidade. Pelo menos estar empenhados em aprender a ser guiados por Deus. Senhor, eu quero. Sou uma besta quadrada, ignorante, não sei para onde eu vou, não tem para onde, não sei o que fazer nessa situação. Senhor, mas eu entendo que o Teu Espírito me pode guiar. Então, pelo menos, fazer pirraça diante de Deus. Pelo menos reclamar, desabafar, ou pedir misericórdia. Mas faça uma vida tomando decisões, sem saber realmente o que Deus quer para nós. Imagina a tremenda bênção que se está perdendo. Às vezes falamos, talvez pelos anos de experiência nas missões com a Michelle,
A gente fala de repente, fulano, você tem uma palavra de Deus, uma guia de Deus naquilo que você vai fazer? A pessoa não tem ideia do que nós estamos falando. Por que acontece isso, amados? Alguma coisa está errada. Ou estamos perdendo de vista o fato que o Espírito habita em nós? Ou estamos apagando o Espírito, como diz 1 Tessalonicenses 5,19? Apagando o Espírito? Ou simplesmente estamos falhando na nossa relação com Deus? Estamos negligenciando nossa comunhão. Estamos negligenciando o nosso vínculo íntimo com Ele. Ou que não estamos priorizando que a nossa comunhão, a nossa relação com Ele é a máxima prioridade desta vida, não existe outra. Porque nessa comunhão, nessa relação, você e eu vamos saber tudo o que nós precisamos saber. Nesta intimidade, você vai entender tudo o que precisa entender, nem mais nem menos. E no tempo certo. Amados, eu estou falando de cristãos que estão descritos aqui na Bíblia. Eu estou falando de perfil de um cristianismo que está dentro do propósito pelo qual Cristo morreu na cruz. Estou falando de calibre de cristianismo desenhado no céu, na eternidade. Um calibre de fé e de relação no qual Cristo pagou um preço muito alto por ele. Eu creio que a única desculpa, amados, aceitável, é poder dizer, eu entendo perfeitamente isso. Anelo isso de todo o meu coração, mas eu ainda estou aprendendo. Se você diz isso, bem-vindo, estamos todos aprendendo. Não só você. Mas não viver isso é engrossar a fila de um cristianismo fraco, covarde, débil, fracassado, apóstata, o qual é a característica evidente da nossa geração. Ele nos guia. O Espírito está aqui também para nos encher da sua presença. Ele está para nos capacitar para ser, olha bem, capacitar para que sejamos o que Deus quer que sejamos. Ele está para nos capacitar para fazer as coisas que precisamos fazer de acordo com a guia do Senhor. Ele está para nos empoderar, inclusive com os dons espirituais, únicos em cada um de nós, para que sejamos eficientes no serviço a Deus e ao corpo de Cristo. Tudo já está feito. Tudo está feito por Ele. Mas sem a relação, sem priorizar a comunhão, sem priorizar a intimidade com Ele, nada disso pode mudar. Nada disso é possível. Ele veio para habitar em nós, para sempre. Para sempre. Ou seja, o teu vínculo e o meu vínculo com o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, vai além da morte. É a realidade presente. E ainda que tenhamos que partir desse mundo, Ele vai seguir vinculado conosco. Porque é a marca de Cristo até a glorificação nossa.
em Cristo. Essa marca nunca vai nos deixar. Ainda que eu possa deixar, ela nunca vai me deixar. Deus nunca quebra o pacto dele com a gente. É o homem que quebra o pacto com Deus. Sempre foi assim. E isso nunca vai mudar. Uma das primeiras características que eu quero mencionar para você, tenha bem presente as coisas que eu vou mencionar, irmãos. Tenha muito presente. Estou falando de coisas muito reais e práticas. A palavra de Deus é clara. Eu recomendo muitas vezes os irmãos para que possam ler a carta de João, da primeira carta de João, toda a carta dele. Essa carta é extremamente ilustrativa e tira dúvidas de todo tipo que você pode imaginar. Se você vai no capítulo 3, 1 de João, do versículo 4 ao versículo 10, João faz uma declaração muito forte. Ele fala assim, em maneira resumida, ele fala o seguinte: aqueles que são nascidos de Deus não podem viver na prática do pecado, porque são nascidos de Deus. Ele faz uma diferença marcada entre viver na prática do pecado, o qual é a característica das pessoas que estão sem Cristo no mundo. Mas o mesmo João no capítulo 2, um capítulo antes, versículos 1 e 2, ele fala aqui para a igreja: irmãos, filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequem. Como você vai dizer isso para uma pessoa? Olha, estou dizendo essas coisas para você que você não peque. Hoje, João fala isso, vão rir na cara dele. Estou falando, não fala para o mundo, fala para os cristãos de hoje. Se João fala isso hoje, para as igrejas hoje, vão rir na cara do apóstolo. Como que esse negócio você vem falar isso, João? Está nos ensinando para que nós não pequemos? Sabe por que o cristianismo desta geração vai rir na cara de João? Porque o cristianismo dessa geração fez uma reinterpretação da palavra e dos planos de Deus. Vive na prática do pecado e seguem convencidos que são filhos de Deus e que estão salvos. E por certas doutrinas que vocês estão cansados de ouvir de mim já, falar sobre ela. O cristianismo dizendo que somos todos pecadores. Temos uma natureza caída. Vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar dessas coisas. Coisa que não tem nenhum fundamento nas Escrituras, nenhum fundamento nos Evangelhos. Mas todos se justificam, é uma justificação muito conveniente para os nossos dias. Conseguir uma fórmula secreta como estar bem com Deus e seguir bem com Satanás ao mesmo tempo. É impressionante. Mas é extremamente conveniente. É que as demandas da cruz são muito altas, temos que baixar as demandas, fazer um pouco mais acessível, por amor à humanidade, por amor ao pecador, façamos mais acessíveis a entrada no reino. Baixemos as demandas de Cristo, baixemos as demandas da cruz, para que muito mais pessoas entrem. Deus não pode ser burlado. Deus não pode ser burlado. Deus não vai mudar a palavra dele. As demandas da cruz não vão ser mudadas pela circunstância ou a necessidade do ser humano. Jamais será mudado. É por isso que você já ouviu muitas vezes e vai seguir ouvindo.
tão somente o remanescente será salvo. Você vai seguir ouvindo, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Você vai seguir ouvindo isto. A cruz não é para qualquer um. A própria Escritura comprova isso. O reino de Deus não é para qualquer um, não é. O reino de Deus não é para frouxos, não é. E João disse: filhinhos, se vocês pecam, parece que Deus orçamentou para a igreja a possibilidade de que o cristão pode cometer pecado. Não é que pode no sentido de permissão. Ele está dizendo que é possível que o cristão vai cometer o pecado. Você sabia uma coisa? O cristão é o único que vai cometer um pecado e vai saber o nome do pecado, a hora, o momento, o minuto e o segundo que ele pecou. Na hora de se arrepender, é o único que pode chegar para Deus e falar: eu pequei nesse pecado, nesse, com essa característica, nesse momento, desta maneira. O cara que está nas trevas, você acha que ele pode fazer isso? Não pode. Ele é o pecado. Ele é o pecado. Deus orçamentou isso. E João disse: no caso que, se peca, advogado temos para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. E Ele segue sendo a expiação, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, que somos da igreja, senão por todo o mundo, disse. Ou seja, a primeira característica, voltando a esse ponto, quando o cristão peca, escuta bem, queridos, a evidência que o Espírito Santo habita nele é que o cristão, quando peca, ele entra automaticamente baixo convicção do pecado. É impossível que um verdadeiro cristão que comete um pecado, ele não entre baixo convicção de pecado. É impossível que ele não perca a paz. É impossível que não se sinta incômodo e não se sinta perturbado. Ele não consegue ficar cômodo. Ele não consegue ficar em paz quando comete o pecado. Sabe por quê? O Espírito Santo é o melhor goleiro que existe. Não deixa passar uma. Lembrando que um dos propósitos da vinda do Espírito é convencer o mundo de pecado. Não somente o cara que está nas trevas. É convencer também os que estão na igreja. Ele vai convencer você de pecado se você comete o pecado. E Ele mesmo, o Espírito Santo, Ele vai mostrar para você o caminho de arrependimento. Nada disso o ser humano tem, queridos, como patrimônio próprio. É obra do Espírito em nós. Até o arrependimento, a necessidade de se arrepender é um presente de Deus, até isso. E se você é cristão e você comete o pecado, e você se perturba, você se inquieta, você perde a paz, você não consegue ficar tranquilo, você não consegue nem sequer olhar para o céu sequer. Levanta as mãos para o céu. Isso é bênção. Isso é prova de que o Espírito Santo está em você. Porque se ele não está em você, você nem vai sentir cosquinha. Tem muito crente por aí que peca. Não importa. Não sente nada. Será? É uma característica: se o Espírito de Deus está em você e você tem uma relação filial verdadeira,
Ele não vai deixar você em paz. Marca isso, amado. Marca isso. Mas se ele te inquieta, graças a Deus, significa que Deus não jogou a toalha com você. Outra característica. Outra característica interessante. É muito comum hoje, não, você fala com qualquer pessoa na rua que não é cristão. As pessoas com muita facilidade vão falar de Deus. Ah, que Deus aqui, Deus para lá, Deus para cá. Ah, se Deus quiser para cá, se Deus por aí, Deus há de ter misericórdia, Deus há de fazer isso. Mas sabe qual é a outra característica que aquele que tem o Espírito Santo dentro dele vai manifestar? Ele vai parar de chamar a Deus de Deus. Ele vai começar a chamar Deus de Pai. Ele nasce pelo poder do Espírito dentro dele. Uma sensação e uma convicção muito forte de pertencimento. Ele sabe, de uma maneira inexplicável, sabe que existe uma conexão com o Pai que está no céu. E ele ora para cima dizendo: meu Pai, Pai, meu Pai que está no céu. Pai de Jesus Cristo, mas meu Pai também. E sabe que essa expressão de expressar a Ele como meu Pai é algo que vai crescendo, é algo que vai se fortalecendo, é algo que vai se desenvolvendo, cada vez mais intensificado, mais forte, que reflete a confiança, reflete a intimidade, reflete essa conexão familiar. E você, aquele que é filho, nesse nível, ele sabe que é filho. Porque o Espírito Santo que está nele não vai deixar absolutamente nenhuma dúvida de que é filho. E ele sente essa liberdade. Não tem constrangimento, não tem timidez. Ele simplesmente diz: Ele é meu Pai. Somente aquele que tem o Espírito de Deus pode dizer isso com total e absoluta liberdade de consciência, de coração, de mente, de espírito. Pai. Talvez ele pode falar de Deus com outra pessoa, que o Deus que está no céu, falar sobre ele, mas na hora do contato, na hora da conexão, é o Pai. Existe uma filiação inegável nessa conexão. Em Romanos capítulo 8, versículo 15. Pode colocar o texto para a gente aí, Davi, por favor. Romanos 8, versículo 15, diz o seguinte: porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. A pessoa que não é filho de Deus, o temor é seu melhor companheiro. Sempre foi e sempre será. O medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. A expressão Abba é hebraico para pai. Quer dizer, como dizer papai. É quase inclinando para a expressão que usa uma criança. Você vê que quando os filhos crescem, já são adultos. Dificilmente você vai ver um filho adulto já, bem adulto, maduro, chegar para o pai e falar: papai. Não. Sempre vai falar pai. A maioria hoje está mais solto, né? Fala: você. Já nem é pai mais, né? Você.
Mas você vê, as crianças são pela segurança, a confiança, a intimidade, a sensação de pertencimento é tão forte que diz: papai. Parece algo mais íntimo, não é? É o que o texto de alguma maneira está expressando. É a isso que eu me refiro, queridos, quando eu falo desta confiança, quando temos o Espírito de Cristo. Porque Cristo era o único que podia dizer Abba, Pai. Era o único. Mas o Espírito Santo em nós, Deus está dizendo: agora vocês também podem dizer Abba, Pai. Papai. Isso traz uma segurança muito grande. Somos embargados por essa sensação de pertencimento e segurança. Isso não é algo estranho, queridos. Isso deve ser algo evidente na sua vida, na minha vida. Como evidência, como prova da presença do Espírito dele em mim, em você. Eu espero que você esteja identificando estas coisas que eu estou mencionando. Outra característica, e essa sim que é bem especial. Essa sim que é complicada. Se você ler capítulo 13 de João, não precisa ler agora. Versículo 34, versículo 35 fala que nisto conhecerão todos, quer dizer, o mundo vai ver, vai olhar para vocês como igreja, como corpo, vai dizer: esse povo se ama de verdade, pelo amor que há entre vós. Ou seja, o amor é o que caracteriza o corpo de Cristo, a igreja, o amor uns pelos outros. Entendendo que o amor é buscar o maior bem da pessoa amada. O amor é uma marca, querido, é a marca estabelecida pelo próprio Jesus para o corpo, para a igreja. Ou seja, não é uma opção para mim, não é uma opção para você o amor que você deve ter um pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. E esse amor precisa ser visto, precisa ser expressado, precisa ser evidenciado. Mas sabe qual é o desafio aqui, nessa terceira característica? Para que possa existir esta característica, você precisa experimentar o milagre. Você aprende a amar as pessoas que te odeiam. Uma evidência do Espírito Santo em você, em mim, é você aprender a amar as pessoas ruins, as pessoas más. As pessoas que nunca se arrependem do mal que fazem. E sabe por que você vai aprender a amar essas pessoas? Eu falei já, tem que ser um milagre. E é uma das evidências mais fortes da presença do Espírito de Cristo em você, em mim. O amor aos nossos inimigos. Jesus mandou, me parece que está lá no capítulo 5 de Mateus, se não me equivoco: amai os vossos inimigos. É uma demanda de Cristo, é uma demanda do verdadeiro cristão, na vida do cristão. Você acha que é possível uma pessoa sem Cristo, sem Deus no mundo, que ele possa amar de verdade uma pessoa aos seus inimigos? É impossível. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês: amar não é a mesma coisa que gostar. Você pode gostar ou não gostar, isso é possível, mas amar não é uma opção, é uma demanda absoluta de Cristo. E amar, logicamente, nós precisamos entender a natureza do amor divino. Porque hoje existem tantas concepções, tantas ideias, tantas definições torcidas do que é o verdadeiro amor, que isso traz confusão na mente de muita gente. Amar
é buscar o maior bem da pessoa amada. Amar não significa fazer a vontade da outra pessoa, necessariamente. Amar não significa agradar a outra pessoa, necessariamente. Amar muitas vezes significa livrar a pessoa amada dela mesma. Salvar a pessoa dela mesma. Muitas vezes. Se temos qualquer dúvida disso, basta só entender como Deus ama você, como Deus me ama. Aí você vai entender o que eu estou falando. Por amor, Deus nos matou, para nos fazer de nós outras pessoas. Porque não se agradou daquilo que Ele viu. Amar os nossos inimigos. Amar pessoas difíceis. E isso, amados, é um fruto do Espírito. Sai mencionado lá em Gálatas 5:25, parece, ou 22. Não, 5:22. E sabe que nós não amamos as pessoas. Escuta bem isso, por favor. Nós não amamos as pessoas porque elas são amáveis. Você ama por quem você é. Não tem que ver com facilidade ou dificuldade de amar alguém. Você ama porque você é filho do seu Pai que está no céu. Jesus falou isso: amai vossos inimigos, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ou seja, a razão tem que ver com você e a sua relação com Deus. A minha relação com Deus tem que ver com isso. Não tem que ver com o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Ou seja, tem que ver com a sua identidade, tem que ver com a minha identidade, tem que ver com quem nós somos. Nós não podemos, escuta por favor isso, amados. Você e eu não podemos permitir que o mundo ao nosso redor possa ditar como devemos viver. Nós não podemos permitir que o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, ditem como devo proceder. Como devo responder? É a minha identidade em Cristo. Em base a ela, eu devo reagir. É que eu devo proceder. Há muitos cristãos. Já mencionei também isso. Passam a vida reagindo às circunstâncias. Passam a vida reagindo aos problemas e às pessoas, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas quando estamos certos, convictos da nossa identidade, quem somos em Cristo, você não vai permitir que outros digam como você tem que viver. Mas isso só é possível se o Espírito de Deus está em nós e você mantém viva essa chama, essa conexão, esta relação, esta comunhão. Sem esta comunhão, sem esta intimidade, nós perdemos de vista o caminho certo. Espero que me estejam entendendo. Devemos lembrar que nossas vidas são um milagre de Deus. Nossa vida em Cristo é um milagre de Deus. Nós precisamos ter consciência plena disso. Outra característica: se o Espírito de Deus é em nós, dizemos que Cristo está em nós. O Espírito de Deus, querido, em nós, sempre vai clamar por aquilo que é de Deus. Ele sempre vai clamar
por aquilo que é de Deus. Sempre vai pedir aquilo que é de Deus. E Ele faz isso através de nós. Porque está dentro de nós. Vai usar nossas vidas para clamar aquilo que Ele quer. Se o Espírito de Deus, eu quero dar um exemplo concreto disso. Se o Espírito de Deus habita em ti, em mim, é impossível que você não tenha uma paixão, um amor profundo pela palavra de Deus. É impossível. Se não existe interesse na palavra de Deus, se não existe interesse em falar com Deus em oração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na sua vida. O Espírito de Deus, Ele ama profundamente a palavra de Deus. Ele quer a palavra de Deus. Desde dentro de você, desde dentro de mim. Se o Espírito de Deus está em você, você entende a palavra de Deus. A palavra se torna comida e bebida para você. Você descobre que não pode viver sem ela. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus 4:4. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele falou? Não só de pão viverá o homem. Se lembra? Não só de pão viverá o homem. O homem só pode viver de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. É impossível que você não queira a palavra de Deus, a palavra da vida. Não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. É por isso não entra na minha cabeça que alguém não se interesse pela palavra de Deus. E diz ser cristão, diz que é salvo. Alguns, como disse o Tiago, miseravelmente salvos. Se é que é salvo, né? É impossível que não ame a palavra de Deus. Assim como é impossível que eu não ame ao Cristo que está no seu irmão, o Cristo que está na sua irmã. É impossível. E por último, outra característica. Se o Espírito de Deus habita em nós, o teu ser continuamente vai clamar por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro. O Espírito de Deus dentro de você vai para clamar por aquilo que é reto. O Espírito de Deus vai clamar por aquilo que é santo. E isso vai ser refletido através do teu ser, da tua alma, através do teu coração, através da tua mente, através do teu espírito. Vai se expressar por meio disso. Se é que o Espírito de Deus habita nessa pessoa. É impossível que aquele que tem o Espírito de Deus, ele não anele profundamente a santidade. É impossível que aquele que diz ser o Espírito de Deus não anele profundamente ser como Cristo. E aqui quero usar um texto que justamente o Tiago usou na semana passada, quando pregou, que em 2 Coríntios 3, versículo 18.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, enquanto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se o Espírito de Deus habita em nós, você não tem outro motivo para seguir respirando. Você vai saber isso. Você vai entender que você não tem outro motivo para seguir existindo nesse mundo. Ser como Cristo se converte na tua razão de viver, na razão da tua existência, na razão pela qual você faz tudo o que faz nesse mundo. Existe um propósito final, último. Pode ter certeza, se o Espírito de Deus habita em você, amado, você vai entender perfeitamente isso. Porque isso é tudo o que Ele quer. Ser como Cristo. Se o Espírito de Deus está em nós. De 1 Tessalonicenses, talvez não está na lista aí. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, 18, 19. O apóstolo Paulo tinha muito claro isso. Ele disse: orai sem cessar. Porque o Espírito de Deus é o que Ele quer. Se o Espírito de Deus está em nós, diz: dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. E se o Espírito de Deus está em vós, não apagueis o Espírito. Versículo 19. Ele é muito cavalheiro, o Espírito Santo. Ele é muito sensível. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele não nos obriga. Ele nos convence. Não nos trata como uma manada de bestas ignorantes. Ele quer nossa participação consciente, pela fé, daquilo que Ele está realizando. Pensa nesses 5 elementos que acabo de mencionar, amados. Tenta se posicionar, tenta lembrar como tem sido a sua experiência. O que acontece dentro de você quando comete algum pecado? Não pratica pecado, que haja cometido algum pecado. O que acontece com você? Quando foi a última vez na sua oração, você se dirigiu a Ele naquela confiança, naquela liberdade, naquela sensação de pertencimento, dizendo: meu Pai que está no céu. Quando foi a última vez que você fez isso? Quantas vezes você foi, quando foi a última vez que você foi colocado à prova? Porque o que nunca vai faltar na sua vida e na minha, amados, é gente que vai aborrecer você. Nunca vai faltar alguém que vai rejeitar você, vai cometer alguma injustiça, desprezo, ou até odiar você. Nunca vai faltar. Como você reagiu? Talvez no momento tenha sido complicado, mas se você considerou bem depois, o que aconteceu depois?
Isso está dizendo quem você é. Isso está falando de maturidade espiritual. Não precisa responder. Mas quantos de vocês têm um devocional? Tira algum momento, ainda que seja pouco momento, para ler, esquadrinhar, ou escudrinhar, como dizem os hispanos, a palavra de Deus. Quão importante é a palavra de Deus para você? A maneira como você trata, a prioridade que você dá a isso, está falando mais da conta. Não precisa nem calcular. Você sabe. Você caminha todos os dias da sua vida, ou nas suas orações, dizendo: Senhor, que o temor de Deus seja minha companhia todos os dias. O temor de Deus. Quantos de vocês parou para dizer em algum momento: Senhor, faz-me caminhar na tua justiça, caminhar na verdade, caminhar na fidelidade a ti sobre todas as coisas, nas situações que eu vou enfrentar neste dia? Faz-me caminhar no temor de Deus e que isso seja uma marca poderosa na minha vida. Que aborrecer o mal. Faz-me caminhar na misericórdia. Faz-me caminhar na generosidade. Para ser bênção na vida de outros. Se não está acostumado, eu te animo. Ore nessa direção todos os dias. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Não sei se você percebeu, mas os cânticos que cantamos hoje estavam bastante alinhados com a mensagem. Verdade. Parece que Deus está nisso aí. Nem foi combinado, pessoal. Nem sequer combinamos, nunca combinamos. Mas, amados, eu quero convidar o Haroldo, a Rosângela novamente, a Andréa, para a gente cantar nessa direção. E quando cantemos e adoremos ao Senhor, tenha presente essas coisas que estamos falando. Essas coisas que estamos entendendo. Amém? Ponha-se de pé, por favor. Vou pedir ao Haroldo que possa orar e dirigir a gente numa canção ainda.